Hoje a gente vai mergulhar na história de uma figura que é simplesmente uma lenda, Antoine de Saint-Exupéry. Pensa num cara que vivia em dois mundos completamente diferentes. De um lado, a aristocracia. Do outro, a aventura lá no alto, nos céus. A história dele é fascinante. E para a gente entender de verdade essa lenda, a gente não vai começar pelo começo, não. A gente vai direto para o final. Um final cheio de mistério e poesia. Então se liga nisso. Estamos em 1944, em plena Segunda Guerra Mundial. Saint-Exupéry decola para mais um voo, uma missão de reconhecimento sobre o mar Mediterrâneo. E ele simplesmente nunca mais voltou. Sumiu. Deixou para trás só o silêncio e um mistério que dura até hoje. E aí que fica a grande pergunta, né? Como é que um último voo, um desaparecimento, transforma um homem que já era incrível numa lenda eterna? Bom, a resposta para isso está na vida que ele levou bem antes daquele dia. Então, bora voltar um pouco no tempo para entender as duas coisas que realmente definiram quem ele era, de onde ele veio e o que ele amava fazer. Olha só que contraste maluco. O cara nasceu na aristocracia francesa, sabe? Tinha tudo para viver uma vida de luxo, nos salões de Paris, mas não era a praia dele. Ele foi encontrar o seu lugar de verdade, foi na cabine apertada de um avião, como um dos primeiríssimos pilotos de correio aéreo. Foi lá em cima, nos céus, que ele se tornou quem ele era. E olha, essa vida de piloto não era nada fácil, viu? Era uma mistura constante. De um lado tinha a aventura pura. O risco de abrir rotas novas, voando sobre o deserto do Saara, ou sei lá, sobre os picos perigosos dos Andes. Mas do outro lado, tinha uma melancolia, uma solidão profunda que pegava ele durante aquelas horas e horas de voo sozinho. E o mais incrível é que essa mistura de adrenalina e solidão não ficou só na vida de piloto, não. Não. Isso aí vazou, transbordou e foi parar direto naquilo que ele escrevia. Tenta imaginar a cena. Ele, sozinho, num aviãozinho, só com o barulho do motor e um céu infinito, lotado de estrelas. Foi nesse isolamento, nessa solidão imensa dos voos à noite, que as ideias mais geniais e profundas dele começaram a surgir. Então, a gente tem aqui a conexão perfeita. A vida de risco e solidão lá no ar fez nascer uma filosofia super-humana, super profunda, e essa filosofia virou a alma de tudo o que ele escreveu. Ou seja, ele não estava só pilotando, ele estava pensando sobre a vida, sobre a gente, enquanto voava. E toda essa filosofia dele chegou no auge, na sua forma mais conhecida e amada, justamente na sua obra-prima. Um livro que ele escreveu num dos piores momentos da vida dele. Pois é, O Pequeno Príncipe é muito mais do que um livro para crianças. É quase um desabafo. Saint-Exupéry escreveu ele quando estava exilado nos Estados Unidos, no meio da guerra, morrendo de saudade e angústia pela França, que estava ocupada. A história toda é uma grande metáfora, sabe? Os baobás que ameaçam o planeta do príncipe, dá pra ver como o nazismo ameaçando destruir tudo. E o amor que o príncipe sente pela rosa dele. É o amor do próprio Saint-Exupéry pela sua França. É uma baita reflexão sobre perda, sobre esperança, tudo isso nascido de uma crise pessoal e mundial. E isso tudo nos traz de volta para onde a gente começou, aquele último voo. Só que agora a gente olha para esse evento de um jeito bem diferente. Essa frase aqui, nossa, ela resume tudo, né? O fato de ele ter desaparecido assim, sem deixar nenhum rastro, se misturando com o céu e com o mar que ele tanto amava. Parece até um final que ele mesmo teria escrito. Não é um fim, sabe? É ele virando mito. E no fim das contas, é esse o legado dele. Ele não é só um herói da aviação, nem só um gênio da literatura. Ele é as duas coisas, e uma não existe sem a outra. O piloto deu as experiências para o escritor, e o escritor deu uma voz imortal para o piloto. Para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. Quando a gente pensa em Saint-Exupéry, quem é que vem na cabeça primeiro? É o aventureiro que desbravou os céus ou o poeta que ensinou a gente a enxergar com o coração? A verdade, talvez, é que não dá para separar os dois. E é exatamente nessa união que ele se tornou eterno.